Quando pensamos no Brasil, lembramos da nossa diversidade de povo, de cultura e de crença. Mas quando o assunto é religião, fica uma pergunta: o Brasil é realmente um Estado laico? A laicidade é um princípio essencial para uma democracia inclusiva. Mas será que isso é mesmo garantido por aqui? Primeiro, deixa eu te explicar o que significa Estado laico. Um Estado laico é aquele que não impõe, promove ou privilegia nenhuma religião específica. Em teoria, isso garante que todos os cidadãos têm a liberdade para escolher ou não uma crença. Em outras palavras, o Estado deve ser neutro em relação à religião. O Brasil é uma república laica, ou seja, o Estado tem vida independente das igrejas e as igrejas têm vida independente do Estado. Mas estes livros não são conflitantes. Agora, vamos entender como isso funciona na prática no Brasil. Você sabia que a própria Constituição brasileira afirma que somos um Estado laico? Em 1891, o Brasil decretou sua primeira Constituição republicana. Foi quando o Brasil passou a ser laico, um Estado não religioso que tinha a ideia de um governo 100% racional por meio da ciência. E segundo o artigo 5 e o artigo 19 da Constituição de 1888, o Brasil não deve adotar nenhuma religião oficial e todas as crenças devem ser tratadas igualmente. Constituição essa que entra em contradição, já que na primeira página já está escrito: Constituição sob a proteção de Deus. Quem me colocou aqui foi Deus. Só Ele me tira daqui. Tomar no cu! Mas será que essa naturalidade existe no dia a dia? Vamos começar com algumas situações práticas. É comum ver símbolos religiosos em espaços públicos, como escolas, hospitais e tribunais. E mais do que isso, feriados religiosos como Natal, a Páscoa e Corpus Christi são oficiais no calendário. Isso parece um Estado laico para você? Para mim não. Se a gente parar para pensar, essa convivência de religião e política gera influências diretas nas decisões que afetam todo o país. A influência religiosa também se manifesta em temas como o aborto, casamento igualitário e até o ensino de teoria de evoluções nas escolas. Decisões nessas áreas são frequentemente influenciadas por doutrinas religiosas, o que questiona a neutralidade esperada de um Estado laico. E você sabia que existe uma bancada religiosa no Congresso? Sim, a chamada bancada evangélica reúne deputados e senadores que, embora eleitos para representar todos os brasileiros, muitas vezes priorizam pautas que refletem suas crenças. E não são só os evangélicos, católicos e representantes de outras religiões também fazem parte de grupos organizados com forte influência política. Se o Brasil for tomado por uma religião específica, qual o perigo? O problema é quando crenças pessoais influenciam em decisões políticas. Como em 2019, um projeto para criminalizar a homofobia sofreu dificuldades por conta da bancada evangélica. Ou um debate ainda atual, a legalização do aborto, que também sofre dificuldades, principalmente por conta da bancada evangélica. As minhas crenças podem ser diferentes das suas. Agora, imagine o conflito causado em um país com mais de 210 milhões de habitantes. O favoritismo a uma religião é uma ameaça à nossa democracia. Em 2019, 50% dos brasileiros se declararam católicos e 31% se declararam evangélicos. Mas isso não significa que a laicidade esteja em risco, mas é um indicador que religiões específicas podem influenciar as pautas políticas. Brasil acima de tudo, nosso Deus acima de todos. Por outro lado, um verdadeiro Estado laico deveria criar um ambiente onde todos possam viver sua fé, ou a falta dela, sem interferências. Pelos fundamentos do cristianismo. Em nome de Deus. A Deus, Deus, grande arquiteto do universo. Deus acima de todos. Deus. Pelos evangélicos da nação toda. Nação evangélica. Coloca a mão pra cima. Coloca a mão pra cima. Como se sentir representado em um sistema onde a neutralidade religiosa é mais teórica do que prática? Para um Estado laico de verdade, é necessário garantir que decisões políticas, legislações e administrações públicas sejam imparciais.
Isso significa que cada brasileiro, independente da crença, deveria se sentir respeitado e protegido. Mas a prática não é tão simples assim. Falar em laicidade é fácil, mas manter a neutralidade em um país tão plural e culturalmente complexo como o Brasil é um desafio. Afinal, a laicidade deve proteger tanto o direito de praticar uma religião quanto o direito de não ter nenhuma. E esse equilíbrio é fundamental para uma sociedade inclusiva e democrática. Fugindo da ideia de 1891 com um governo 100% científico, tem mais uma questão interessante que levanta dúvidas sobre a laicidade no Brasil. A ligação do governo com a Fundação Cacique Cobra Coral. A Fundação Cacique Cobra Coral é uma entidade espiritualista que afirma poder intervir no clima. A fundação foi procurada ao longo dos anos por alguns governos para ajudar no controle climático em eventos importantes, como o carnaval e até mesmo inaugurações de obras públicas. A ideia é que seus médiuns realizem rituais para evitar chuvas e tempestades nesses momentos. Como se não bastasse a crise hídrica no Distrito Federal, esse governador incompetente agora saiu com uma que é uma verdadeira pérola. Ele fez um contrato com uma fundação, que o nome da fundação é Cacique Cobra Coral. Pasmem, vossas excelências, ele contratou a fundação para fazer chover. Um governador em pleno século XXI, isso está escrito, contratou a fundação Cacique Cobra Coral para fazer a dança da chuva. É um governador, ninguém acredita, deputado, ninguém acredita, mas ele declarou que fez isso. É um incompetente e com marca registrada. Contratar índio para fazer chover em Brasília, olha, não tem comentário, que fique nos anais da casa e na Voz do Brasil. Muito obrigado, presidente. Deputado, e hoje não é dia 1º de abril, hein? E qual o problema disso? Se o Estado é laico, teoricamente, ele não deveria recorrer a entidades de cunho espiritual para serviços públicos. Mesmo que o objetivo seja prático, o fato do governo procurar e contratar uma entidade espiritual para controlar o clima levanta a questão: até quando estamos respeitando a separação entre Estado e religião? A laicidade exige que o governo não promova nem se envolva com práticas religiosas ou espiritualistas, mas parcerias como essa abrem espaços para dúvidas sobre a imparcialidade. Eu sou cristão, casado na igreja, batizado, crismado e frequentador de igreja. Outra questão importante: você sabia que as instituições religiosas no Brasil não pagam impostos? Igrejas e outras entidades religiosas são isentas de impostos, como o IPTU e o Imposto de Renda. Essa isenção foi pensada para facilitar o trabalho social dessas instituições, mas muitos argumentam que isso representa um privilégio que fere o princípio da laicidade, principalmente porque várias dessas instituições possuem grandes patrimônios e receitas. Essa questão é ainda mais complexa porque há instituições que utilizam essa isenção para expandir suas atividades e acumular riquezas. Ao mesmo tempo, outras organizações de sociedade civil que também atuam em causas sociais são tributadas. Isso parece justo para você? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. O tema é muito controverso e delicado, mas é essencial para entender o quanto o Brasil ainda precisa avançar para ser um Estado laico de verdade. Que fique claro, eu não estou dizendo que políticos não podem ter religião. Estou questionando a relação entre política e religião no Brasil, quando a própria Constituição diz ser um Estado laico. Estado é laico, mas essa ministra é terrivelmente cristã. Eu sou Kevin Pastor, você está no Kevin Te Explica e muito obrigado pela sua atenção.